Saudações a você ligado conosco no Bandeira Verde, o programa oficial do fã da Fórmula Indy no Brasil. Gravação nesta segunda-feira, dia 28 de junho, aqui nos estúdios da Live Sports, em São Paulo. Tivemos um fim de semana de folga na Fórmula Indy. A última etapa foi no domingo anterior, dia 20, em Road America. A próxima é no domingo desta semana, no próximo domingo, dia 4 de julho, com o Grande Prêmio de Mid-Ohio. Ainda bem, dá um fim de semana de folga, já bate aquela abstinência quando se trata de Fórmula Indy. Eu sou o Jefferson Kern e está aqui conosco, claro, nosso comentarista, especialista em automobilismo, vacinado, craque também em meteorologia, nosso queridíssimo Fábio Seixas. Que prazer estar com você, Fábio. Tudo bem? Dicas turísticas também do meio oeste americano, você pode incluir aí no currículo. Tudo bem? Tudo certo. É bom saber que você sobrevive após um final de semana sem Fórmula Indy. Fico feliz. É sempre uma emoção te receber aqui no estúdio quando não tem uma corrida no domingo e você chega para fazer o programa na segunda-feira. Tivemos grandes eventos do automobilismo nesse fim de semana, a subida de montanha de Pikes Peak, por exemplo, um evento que o Fábio gosta muito, então a gente sempre se diverte com outras modalidades do esporte a motor. Não tivemos Fórmula Indy, mas vamos ter no próximo fim de semana, vamos ter também o Road to Indy, e você sabia que tem um brasileiro apavorando no Road to Indy, que é o sistema de categorias de base da Fórmula Indy? Ele está liderando o campeonato da USF 2000, que é a primeira de 3 categorias do sistema Road to Indy, e está aqui conosco para falar no Bandeira Verde de hoje, Kiko Porto. Uma satisfação muito grande ter você aqui conosco, Kiko. Você que lidera o campeonato da USF 2000, já em sua segunda temporada. Que legal, um prazer ter você com a gente. Seja bem-vindo. Prazer, Jefferson, prazer, Fábio. É sempre muito bom estar aqui contando um pouquinho da minha história, como é que está sendo o meu ano na USF 2000, falando um pouco de IndyCar também, que é meu sonho, minha meta de vida. Então vamos lá que hoje promete para a gente esclarecer boas coisas. Kiko, queria então que você começasse se apresentando. Acho que essa é a primeira vez que você participa do programa, primeira de muitas. Espero que a gente possa falar com você aqui num futuro breve como piloto da Indy, inclusive. Mas se apresenta, faça aí seu cartão de visitas, o seu currículo no automobilismo. Você é jovem, mas está já há alguns anos nos Estados Unidos. Você começou lá nos 14 anos, é isso? Isso, meu nome é Francisco Porto, mais conhecido como Kiko Porto, todo mundo me chama assim. Em 2018 eu comecei a correr nos carros de monoposto, comecei no kart em 2011, de lá para cá só carreira de kart, correndo no Brasil, Europa, Estados Unidos. Em 2018 eu comecei a correr na Fórmula 4 americana, só consegui fazer as 3 últimas etapas porque não tinha ainda 15 anos feito. Em 2019 fui vice-campeão da Fórmula 4 americana. O ano passado, depois de um ano tão conturbado, fiz algumas etapas da USF 2000 e esse ano estou representando a D-Force Racing na USF 2000 também, graças a Deus, líder do campeonato. Acabei de conseguir uma vitória em Road America, então estou muito feliz com isso. Mid-Ohio também promete, vamos para cima. Kiko, a sua carreira hoje ela é bem dirigida para a Fórmula Indy, você falou que é um sonho seu chegar até a Fórmula Indy. Conta pra gente como foi essa decisão, porque o padrão é que os jovens pilotos acabem saindo do kart e tentando inicialmente uma carreira de Europa, um sonho de Fórmula 1, e você está bem focado na Fórmula Indy. Conta mais um pouquinho pra gente sobre essa decisão aí do direcionamento da sua carreira. Eu acho que todo jovem piloto de primeiro momento quer uma Fórmula 1 como meta, é aquilo que você cresce assistindo. E não foi diferente comigo. Eu, com certeza, no primeiro momento, quando eu era mais jovem, sempre preferia a Fórmula 1. Mas depois, abrangendo o mundo dos automobilismo, eu vi que tinha muita categoria legal no mundo. E uma delas que eu realmente fiquei alucinado foi a Indy. Eu acho que é uma categoria muito mais palpável, muito mais possível, além de ser uma categoria muito mais legal no sentido que todo mundo tem chance de ganhar. A gente sabe que tem as melhores equipes, como Penske e Chip Ganassi, mas a gente vê também Ed Carpenter ganhando, Dale Coyne com Grosjean se aproximando esse ano, então a própria Arrow McLaren com 2 vitórias com Pato. Então esse leque de opções a mais que você pode competir, isso realmente é fascinante, principalmente para os pilotos que realmente veem como isso é importante para o automobilismo. Não é igual a outras categorias do mundo, onde só 2 equipes ganham. Então isso é algo que a Indy tem implementado e focado com
com bastante atenção nisso e que está funcionando bastante. O comentarista é você, Fábio, mas se me permite que a avaliação com maturidade do Kiko Porto a respeito do cenário do automobilismo. Realista, né? Quer dizer, não adianta a gente ficar também dando murro em ponta de faca e um caminho que já está sendo pavimentado e muito bem pavimentado. O Kiko já disputou, já passaram-se, né, 10 etapas, 10 corridas das 18 nessa temporada. Ele lidera o campeonato, ou seja, já está na segunda metade do campeonato, com 2 vitórias, 4 pódios e 3 pole positions. Então está fazendo um trabalho muito bem feito o Kiko. Kiko, na semana passada a gente entrevistou o Matheus Leist aqui, que vem ajudando, ele atuando junto com o Beto, né, Monteiro nessa questão de te ajudar na carreira, coaches, né, dessa sua carreira nas pistas. Fala um pouquinho desse trabalho, do tipo de dica que tanto o Matheus como o Beto dão para você ali num final de semana de corrida. O Beto e o Matheus entrou num momento bem importante na minha carreira. O Matheus com toda a experiência de Indy, que correu por 2, 3 anos. Então é um cara que realmente tem uma experiência muito a me ceder. O Beto que iniciou comigo na parte do monoposto desde 2018. E o Matheus entrou esse ano para fazer esse leque perfeito e realmente está sendo um ano extraordinário, tanto com o Beto como o Matheus, 2 pessoas muito experientes que me dão um suporte absurdo e tentam passar tudo de experiência e do que eles sabem sobre carros, pistas. Então isso realmente essas 2 pessoas eu sou muito grato e estão fazendo uma diferença total no meu ano. Conta na prática ali, como é que é, na beira da pista ali, o Matheus ou o Beto chega lá, encosta em você e fala, pô, dá mais asa, tira um pouco aqui vamos endurecer esse carro, vamos mexer em mola. Enfim, o que dá para mexer no carro, primeiro, o que dá para mexer no carro da USF 2000 e que tipo de dica prática eles fazem lá com você? Eles entram mais num papel como coach em si, para ensinar realmente técnicas de pistas, técnicas de pilotagem, mas não deixa de tomarem decisão junto comigo na hora de um acerto do carro. O SF é um pouco mais limitado em questão de acerto, você mexe um pouco mais em spring, em suspensão, um pouco de rake, asa, convergência, divergência, cambagem, isso também é um pouco mais limitado que outras categorias, como a própria Indy Light, mas é uma categoria que está sendo bem pegada exatamente por essa atenção que a Indy está dando desde a Road to Indy, para fazerem com que as categorias sejam cada vez mais pegadas. Então ele limita um pouco a quantidade de coisas que você pode mexer em si, e isso realmente está dando muito resultado. Isso é uma das coisas porque grandes pilotos estão dando tanta atenção e valorizando tanto a Indy, porque realmente hoje em dia é difícil a gente ver categorias tão parelhas. E o Beto e o Matheus eram para entrar só na parte de coach, mas na hora que junta, realmente fez uma equipe absurda. Eu junto com o meu engenheiro da D-Force, o Davi, tanto o Beto e o Matheus, a gente toma muita decisão em conjunto, isso é muito legal, porque são mais cabeças pensando para um melhor resultado. O Kiko Porto, uma coisa muito legal sobre ele é que ele é um piloto do Nordeste brasileiro e ele inclusive está falando com a gente da sua residência em Recife. E no ano passado, Kiko, quando aconteceu essa coisa toda da pandemia, era o seu ano de estreia no Road to Indy, na USF 2000, e você inclusive acabou perdendo algumas provas com dificuldades de entrar nos Estados Unidos. Como foi o campeonato do ano passado com essas dificuldades para você e como está sendo essa coisa de você conseguir transitar entre a sua casa em Recife e entrar nos Estados Unidos quando tem as corridas? Explica pra gente, por favor. Realmente o ano passado foi bem conturbado. Eu estava lá em St. Pete, para o que seria a primeira etapa no começo do ano, a corrida foi cancelada, só depois em agosto a gente voltou que seria para o Grande Prêmio de Road América. Infelizmente eu não consegui entrar no país, fui negado bem quando as fronteiras começaram a reabrir um pouco, mesmo com autorização, ficou muito difícil. Por algum motivo não me deixaram embarcar. Infelizmente perdeu o Grande Prêmio da América, que esse ano foi muito especial para mim, exatamente porque a gente não conhecia a pista. Foi realmente o ponto ruim da gente o ano passado, e a gente voltar com vitória foi muito especial. E depois no Grande Prêmio New Jersey, que é uma pista que eu já conhecia, inclusive tinha testado lá, tinha feito ótimos testes, o carro estava muito bom. Infelizmente contraí a Covid-19, mas graças a Deus estou bem aqui, então isso é o mais importante.
Então, acabei na 10ª posição do campeonato, mesmo com esse ano bem conturbado. Perdi cinco corridas no total, de 2 etapas, então isso foi bem difícil para a gente. Só que esse ano a gente começou com o pé direito. Eu evolui bastante junto com a equipe, a gente achou alguns erros que foram cometidos no ano passado e está tentando corrigi-los da melhor forma e graças a Deus está dando um ótimo resultado. E a questão de adentrar no país, agora está um pouco mais fácil. Lógico, toda vez que eu passo lá pela imigração, eu tenho que explicar tudo de começo, que eu sou piloto, eu venho aqui para correr, acabam atrasando um pouco lá, mas graças a Deus não estou tendo mais problemas para entrar no país. O Kiko, pegando um gancho na questão do que o Jefferson colocou, de você ser um piloto do Nordeste, como é legal ouvir um sotaque recifense, né, de um piloto, né, porque a gente teve poucos pilotos do Nordeste, na verdade, conseguindo carreiras de sucesso no exterior. O Beto é um cara que agora está conseguindo uma boa projeção. A gente acabou de citar aqui, o Beto na Copa Truck. O Luiz Razia, que até outro dia, né? Enfim, o Luiz Razia da Bahia, que chegou ali às portas da Fórmula 1. O Tony Canaan, né? Piloto baiano também. Mas o Tony já perdeu o sotaque faz tempo. Mas, ele tem mais sotaque de Indianápolis do que de Salvador, né? Pois é isso. Como que era no começo da sua carreira, Kiko? Você enfrentou dificuldades por isso? Você vinha muito para São Paulo, tinha que vir muito para o sul do país para disputar provas? Ou o cenário do automobilismo no Nordeste hoje já está melhor e a gente pode começar a pensar em ter mais pilotos do Nordeste em categorias de ponta aparecendo no cenário daqui para frente? Realmente, o problema no Nordeste não é talento. Tem grandes nomes muito talentosos aqui. Com o circuito internacional Paladino, lá na Paraíba, a gente conseguiu realmente dar um pouco mais de atenção ao kartismo nordestino, à base nordestina, mas é sempre muito difícil. Os grandes campeonatos, a grande maioria, é sempre no sul, então, enquanto um piloto só sai de casa, pega 30 minutos de carro e chega para uma das maiores competições do Brasil, a gente tem que pegar 3 horas de avião, se hospedar, então é sempre uma preparação extra que a gente tem que ter para correr. Isso realmente é difícil. Desde a minha época que comecei no kart, tinha esse quesito a mais de sempre estar viajando, nunca estava em casa, sempre de um lado para o outro, mas é algo que a gente acaba se acostumando. Isso atrapalha sim, mas eu acho que isso não impede da gente conseguir conquistar algumas coisas. Mas com certeza eu acho que o kartismo do Nordeste está crescendo bastante, não só o kartismo como o automobilismo em geral, e pode ter certeza que a gente vai ter grandes pilotos saindo do Nordeste. Kiko, qual é a sequência que você tem preparada para buscar o título da USF 2000 e o que você pensa também em termos de sequência de carreira? Depende muito do resultado que você obtiver nesse ano do campeonato da USF 2000? Sim, depende sim. Eu acho que não é um fator que prejudique 100%, mas lógico, se a gente conseguir conquistar o campeonato, se Deus quiser, a gente realmente consegue ir um passo adiante. A Indy Pro eu acho que seria o passo mais plausível, a próxima categoria da Road to Indy, mas eu também não descarto a opção de pular a Indy Pro e ir para a Indy Light. Já vi alguns pilotos fazerem isso, e acho assim, lógico, é algo mais arriscado, mais difícil também, só que acho que não é uma opção a ser descartada. Com certeza o plano A seria Indy Pro, mas eu ainda não tenho decidido, a gente ainda está vendo um pouco essa situação, se seria realmente melhor ir para Indy Pro ou se não pular direto para Indy Light. Mas eu acho que graças a Deus a gente está conseguindo mostrar bons resultados no mundo da Indy, e isso é ótimo para a gente conseguir essa escalada o mais rápido possível. Tem a questão da bolsa também, né? O prêmio para o campeão da USF 2000 é um valor equivalente para que você banque uma temporada na Indy Pro 2000, que é a próxima da escada do Road to Indy. Isso realmente é um fator muito importante que o programa Road to Indy ajuda bastante a gente. O campeão leva para casa cerca de $500 mil, então isso é um valor muito bom quando a gente pensa em subir de categoria. Isso realmente, o prize money é algo que todos os pilotos de todas as categorias estão almejando, e isso realmente ajuda muito a pilotada a conseguir ir para o próximo passo, para a próxima escada do Road to Indy. Então isso é algo que está atraindo todos os pilotos de toda a parte do mundo,
A gente vê até pilotos da própria FIA F3 migrando, pilotos europeus indo correr, até o Artem Petrov, filho do ex-piloto de Fórmula 1 Vitaly Petrov, optando pelo Road to Indy. Então isso é algo que realmente motiva e atrai pilotos de todo mundo. O Petrov já tem filho. Tô ficando velho, exatamente. O filho do Petrov foi já o que eu correndo pensei. Ali com o Kiko. Que situação. Tá demais. Então estamos ficando velho. Ai. Kiko, enquanto você não está ficando velho, você ainda tem seus 17 anos, me fala um pouquinho sobre como você está acompanhando a temporada então da IndyCar. Tem uma turma que não é também muito mais velha do que você, né? O Alex Palou, o Pato Ward, enfim, que é claro, estão estágios na sua frente, mas não são tão mais velhos que você. Como você vê essa ascensão dessa turma nova, dessa nova geração na Fórmula Indy? Como você está acompanhando o campeonato desse ano, além de uma posição privilegiada, né? Porque vocês, às vezes, estão ali dividindo paddock, dividindo autódromo. Realmente esse ano está sendo um ano bem legal de assistir. A gente vê o Palou na frente do Dixon. Isso realmente não é muito comum, porque desde que o Dixon é Dixon, você não vê outro piloto da Chip Ganassi batendo ele. Lógico, falta muita corrida ainda. A gente sabe que o Dixon sempre entre o top 5, o cara é um monstro. Mas a gente vê no Pato Ward aparecendo também, o Alex Palou como líder do campeonato. Isso é algo muito bom, porque acaba criando uma atenção aos pilotos da Road to Indy, já que os pilotos que fizeram a escadinha da Road to Indy tão novos na categoria já estão dando resultados. Então isso é ótimo para a gente, porque querendo ou não, a gente tem uma valorização dos pilotos mais novos. A gente sabe que a Indy é uma das categorias que piloto experiente conta muito, mas realmente a gente consegue ver que a escadinha está funcionando bastante, os pilotos estão bem fortes, e o mais legal que eu acho esse ano é a gente vendo que outras equipes estão com chance de ganhar. A própria Dale Coyne várias vezes com o Grosjean, sempre colocando ele no top 10, isso é algo muito bom. A Ed Carpenter ganhando com o Rino Viquet em Indianápolis, realmente foi um momento muito, muito legal. A Penske, que sempre foi a grande Penske, por algumas vezes não estando tão competitivos como sempre, um caso de Indianápolis, mas assim, você vendo outras equipes com chances e colocando mais pilotos disputando pelo pódio, isso realmente é impagável e está dando muito gosto de assistir as corridas. O Colton Herta disse há alguns dias que ele, o Rinus VeeKay, o Alex Palou e o Pato Ward são pilotos que podem disputar aí título da Fórmula Indy pelos próximos 20 anos. Você vê dessa forma? Você se vê se juntando a esse grupo aí, quem sabe em breve, obtendo sucesso nos estágios anteriores à chegada na Fórmula Indy? Com certeza. Eu acho que isso seria o ponto que eu estou mais almejando, conseguir. Lógico, a gente sempre almeja ser campeão da IndyCar, como um Dixon da vida, mas a gente botando uma meta um pouco mais próxima, vendo esses novos pilotos conquistando vitórias e bastante espaço na Indy, isso é algo que eu estou almejando bastante, de tentar me encaixar ali com eles, lógico, um pouco mais novo que eles, mas não muito distantes, e isso eu estou muito focado. Eu realmente estou com muito sangue no olho para conseguir estar representando igual eles estão na Indy. Isso realmente, a gente vê um crescimento exponencial de pilotos novos, e isso realmente me deixa muito contente e com muita vontade de crescer. Como é que é nos fins de semana de corrida? Você consegue trocar uma ideia com os pilotos, se aproximar das equipes, pegar alguma dica, seja dica de pista, dica de acerto, alguma coisa de bastidor, se aproxima do fulano de tal, fica andando perto dos caras da Andretti porque eles têm equipe de base e daqui a pouco eles te contratam. Conta pra gente como é que funciona essa função, essa aproximação aí com o mundo da IndyCar em si. Com certeza, a gente sempre tenta estar por ali, lógico que a gente fica um pouquinho separado, mas não é muito longe, então a gente sempre tenta estar andando por ali juntos. Sempre também a equipe Andretti tem categoria de base da Indy Light, como você falou, então a gente conseguindo se destacar bem no Road to Indy, isso é algo muito bom, já que as equipes grandes estão sempre olhando para as categorias de base, principalmente com esse crescimento de novos pilotos na Indy. Um cara que eu sempre troco uma ideia, todo fim de semana aparece lá na equipe, é o Pato. É o cara que eu estou mais torcendo por esse ano, com certeza. Infelizmente não teve uma etapa muito boa
na pista de Road América, a Arrow não estava daquele jeito como a gente viu em outras etapas, mas realmente sempre estar por ali nos bastidores é algo super importante, já que a gente pensa tanto em crescer, ir para a próxima escada e um dia chegar na IndyCar, então a gente sempre tem que estar por ali nos bastidores e mostrando bastante resultado. Que com uma curiosidade, o acesso que vocês têm ali ao paddock da Indy é total? Vocês conseguem entrar, sair? É muito separado? Depende, tem pistas que a gente consegue ter esse acesso total. A última do Road América a gente tinha acesso tranquilo ao paddock da Indy, mas já por exemplo, na primeira etapa do ano em Barber não foi tão assim. Não sei quais são as políticas dele, se antes é porque a Covid estava um pouco mais forte, agora não, mas nas últimas etapas para cá a gente tem tido um acesso legal ao paddock da Indy e tá bem legal. Eu fiz essa pergunta porque é incrível, né? E reforça mais uma vez o acerto pela sua opção. Na Fórmula 1, piloto da Fórmula 2 não consegue entrar no paddock da Fórmula 1. Né? Então, às vezes você vê lá um piloto da Fórmula 2 pedindo, pelo amor de Deus, arruma aí uma credencial para eu entrar, que eu quero ir lá conversar com alguém, quero fazer o networking, quero ir lá, enfim, conversar, claro, negociar, faz parte do trabalho, né? E até isso é chato, né? Hoje em dia na Fórmula 1. Então, você não franquear para um piloto jovem em busca de um espaço, um acesso ao paddock da categoria principal, até tem um quê aí de crueldade, né? Que bom que na Indy as coisas são mais abertas. Que é uma coisa de automobilismo americano também, né? O Kiko está nas categorias de base da Indy, se estivesse nas categorias de base da NASCAR, ia estar batendo porta com o Kyle Busch em alguma prova de fim de semana, que ele vai lá e corre as categorias menores, então isso realmente é muito interessante. Nós temos esse fim de semana, Kiko, prova em Mid-Ohio. O que a gente pode esperar aí pelo que você está acompanhando do campeonato da Fórmula Indy e o que você pode explicar para a gente em termos de característica de Mid-Ohio, como característica de circuito, de pilotagem, como característica do que você notou do jeito que as provas se desenrolam lá. Expectativa do Kiko para o GP de Mid-Ohio no próximo domingo. Mid-Ohio é uma pista, eu diria, mais diferente do ano, uma pista que realmente é difícil ultrapassar, uma pista que engana um pouco em questão de acerto. Você acha que Mid-Ohio só é mais importante um carro que tracione muito bem, mas quando você parar para pensar que lá tem curvas muito fechadas, você tem que ter um carro traseiro para que tenha uma frente legal. Então é uma pista tanto difícil para os pilotos como para os próprios engenheiros. O acerto é muito misterioso, mas é uma pista bem legal de correr. Eu já tive a oportunidade lá. Para o fim de semana da Indy, eu aposto nos carros da Penske, que estão sempre aparecendo por lá em Mid-Ohio. Andretti também está sempre forte. A própria Ganassi, a gente não precisa nem falar. Mas se eu fosse chutar 3 pilotos para brigar por essa vitória, eu chutaria os novos, Pato, o Colton e o Palou. Eu acho que todas as vezes que eles andaram lá, eles mostraram uma velocidade bem legal. Principalmente o Pato, não é porque eu estou torcendo por ele não, mas se ele tiver um carro bom da Arrow, eu tenho certeza que ele vai brigar bem. Infelizmente não teve dos melhores carros do ano passado, mas eu acho que ele pode aparecer forte. Já na minha categoria, eu acho que o ano passado a gente cometeu uns poucos erros em questão de setup, a gente cometeu umas decisões erradas durante o fim de semana. A gente apostou muito num acerto que a gente tinha testado no ano retrasado, mas com a Covid a pista realmente estava muito ruim, muito abrasiva, isso dificultou um pouco a gente. A gente já está, eu junto com o meu engenheiro, a gente já está olhando um pouco o que foi que a gente errou, já conseguiu corrigir algumas coisas e eu acho que a gente está com uma mentalidade boa e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E eu espero ter um ótimo carro lá, mas é uma pista que eu gosto muito de andar. Ufa, ainda bem que ele não apostou no Will Power. Ele começou a falar de Penske. Eu achei que ele fosse. Porque é o seguinte, Kiko, o Jefferson está desde o começo do ano apostando numa vitória do Will Power. E toda a corrida depois, enfim, a coisa não acontece. Então, achei que você ia pelo mesmo caminho, mas pelo menos temos aqui o Kiko Porto, que aos seus 17 anos tem toda essa sobriedade na hora de dar o seu palpite. Que coisa de quem acompanha de perto e deve ver algumas maluquices do Will Power que a gente não tem acesso acompanhando apenas pelo vídeo, né? Kiko, para que a gente encaminhe o final do nosso papo, muito legal a conversa com você.
Uma curiosidade que eu tenho, você fala bastante do Pato, você se vê meio refletido no Pato, meio inspirado no Pato Ward, um piloto latino, um piloto jovem, muito agressivo, de muita personalidade. Ele serve como uma referência para você nesse mundo da Indy, talvez uma das principais que você se espelha? Com certeza. Eu acho que o Pato não só de gosto de carro, que anda com um carro super traseiro, eu também gosto de carros assim. Não só isso, mas também na agressividade de ultrapassagens, nas agressividades de ataque em outros oponentes. Eu, às vezes, me reflito muito nisso e vejo que acontece muito comigo. Inclusive, na própria pista Roda América, na segunda corrida, eu estava liderando, acabei levando um toque na roda, caí para 11º e foi até engraçado que o Matheus Leite entrava no rádio, ele sabendo o quão agressivo eu sou. Calma, Kiko, calma, tranquilo, vamos pontuar, calma, pensa no campeonato. E acabei na 5ª posição. Então, com certeza, o Pato é um cara que, além de me inspirar, eu vejo que eu tenho algumas semelhanças. Então, por isso, minha torcida vai muito para ele. É um cara que também tem muito contato com o pessoal da minha equipe, da D-Force. Então, o primeiro contato foi por lá e hoje é um cara que eu acompanho com toda certeza bastante. E é uma pessoa que eu estou sempre mirando porque tá mostrando que é muito rápido, que pode fazer muita coisa pela categoria, e é esse tipo de pessoa que a gente tem que se inspirar. Graças a Deus, o brasileiro que está acostumado a pagar o pato, quem sabe agora a gente vai subverter essa lógica com um representante nosso se inspirando no Pato Ward e quem sabe se juntando a ele, batendo ele dentro da pista muito em breve, com certeza é o nosso desejo. Kiko, muito obrigado pela sua participação, sensacional a conversa com você, a maturidade que você transmite nas suas palavras e que o próximo papo seja como campeão da USF 2000, já contando o que vai fazer no ano que vem, se é Indy Pro, se é Indy Lights, contratinho com a Andretti, enfim, sensacional, você merece o melhor. A torcida de vocês realmente é muito importante para mim. Se Deus quiser, esse campeonato vem para a gente, eu estou dando 1000% de mim para que esse resultado venha, não só eu, mas o Matheus, o Beto, minha família, toda a equipe tá de força também, os meus patrocinadores, o Banco da Ecoval. Até um fator que eu queria chamar todo mundo que está assistindo a gente está fazendo a transmissão na Twitch, no canal Fittipaldi Brothers, da USF 2000, então vão lá, tem bastante comentarista legal, a gente dá muita risada, é uma transmissão bem divertida, e também acompanhando a gente na minha trajetória da USF 2000, só tenho a agradecer a todo mundo que está torcendo aí por mim, e se Deus quiser, daqui a uns anos na Indy, se a gente fizer, a gente está fazendo tudo isso com muito amor no coração, bem determinado, e se graças a Deus der tudo certo, daqui a uns anos a gente está lá, e essa é a minha meta e vamos para cima. Valeu, com certeza. Valeu, Kiko, obrigado. Grande abraço. Obrigado. Aí Kiko Porto, representante brasileiro no Road to Indy, líder do campeonato da USF 2000, ele que disputa o campeonato nesse momento com um americano de origem indiana chamado Yuven Sundaramurti. Não se perca na pronúncia, Fábio Seixas. Aprendeu, estudou, hein? Que beleza, né? Tive que ficar decorando um pouco esta Acordou pronúncia. cedo para ficar decorando essa pronúncia. Como de praxe. Você que assistiu o programa da semana passada sabe que temos uma história imperdível sobre Mid-Ohio, casa do próximo GP da Fórmula Indy, neste domingo, em que Fábio Seixas teria emprestado um pisante, enquanto a gente vê a ficha das últimas provas. Will Power foi um dos vencedores do ano passado, é bom que se diga. Foram 2 provas em função de toda essa situação da pandemia. Mas o mundo da Indy no Brasil quer saber que história é essa de você ter emprestado um tênis em Mid-Ohio para, como dizia o Cacete Planeta, Gustavo Guga, o Kirten, lendário tenista brasileiro. Aconteceu, foi em 97. Em 97 o Guga era campeão de Roland Garros. Tinha acabado de conquistar o primeiro título lá, né? De Roland Garros. E aí ele foi disputar um torneio em Cincinnati, que era um dos torneios ali, depois do Grand Slam, era uma segunda série de torneios. E ele perdeu um torneio. Ele foi eliminado, se não me engano, na sexta-feira. Ele perdeu para o Michael Chang, aquele torneio. Michael Chang. O que é chefe do Hélio Castro Neves hoje? Não, garotão, que jogava tênis. Ah, bom. Pois é. E aí, inclusive, ele ganhou do Agassi naquele torneio. Uau. Né? Ou foi o contrário, enfim. Mas ele jogou com o Agassi e jogou com o Michael Chang. Eu acho que ele foi eliminado pelo Michael Chang. Mas fato é que daí ele não tinha o que fazer.
né? Ele ia disputar um outro torneio na semana seguinte e estava ali no meio de Cincinnati, no meio de nada, né? E daí eu falei, eu estou indo embora que eu tenho que... Amanhã eu vou para Mid-Ohio, só que você foi eliminado, eu vou para lá vou pegar um carro e vou para lá fazer a corrida da Indy. Ele falou, mas tem corrida lá? Eu falei, tem. Você consegue me colocar lá? Eu falei, opa, peraí. Daí eu liguei para o assessor de imprensa da Indy. Falei, escuta, tem um cara aqui que quer ir para a corrida amanhã. Ele falou, quem é? Eu falei, Gustavo Kirten. O cara não acreditava, né? Porque assim, era quase que a maior celebridade a pisar em Mid-Ohio. E imagina, de novo, campeão de Roland Garros pela primeira vez. E aí fomos, né? Fomos no carro. Era o Guga, o Larry Passos, o técnico dele, né? O Chiquinho Leite Moreira, que é repórter pelo estado de São Paulo, e eu. Chegamos lá, no autódromo, eu estava com a minha mala, porque eles iam me desovar lá, eu ia fazer a corrida, ia dormir em Mid-Ohio, e o Guga estava de chinelo. E aí o cara da Indy falou para ele, escuta, legal, você é uma estrela, tudo mais, mas não dá para andar de chinelo aqui, tem regras de segurança. Que, enfim, você tem que estar com um tênis, um calçado fechado. Lógico. Né? Porque, enfim, se acontece alguma coisa, precisa ter alguma correria, alguma coisa assim, enfim. E daí o Guga falou, mas eu só trouxe chinelo, o cara não tinha levado mala. Eu falei, escuta, Guga, quanto você calça? Daí, sei lá, o Guga deve calçar 46, né? Sei lá, o cara é gigante. Eu falei, eu calço 42. Ele falou, não, então empresta aí meu tênis. Aí eu emprestei meu tênis, os dedos dele devem ter ficado assim. Afrouxou os cadarços, pois coisa. E aí ele passou o dia passeando ali por Mid-Ohio, só pediu para ninguém fotografar o pé dele, porque ele era patrocinado por uma marca e o tênis era de outra. E assim passou um dia em Mid-Ohio, foi uma enorme festa para todo mundo receber uma visita ilustre e inusitada, né? Naquela corrida da Indy, corrida que teve pole do Brian Herta e vitória do Alessandro Zanardi. Sensacional, olha só, o Brasil tem o rei de Indianápolis, que é Hélio Castro Neves, e pelo jeito temos também o rei do meio oeste americano, que é o nosso queridíssimo Fábio Seixas. E só para contextualizar, Mid-Ohio é um daqueles circuitos que fica em regiões até inóspitas dos Estados Unidos. A cidade em que o autódromo está baseado é a cidade de Lexington, que tem uns 4 mil moradores, mais ou menos. Né? Também não tem muita coisa para fazer. É aquela coisa, você vai pegar a estrada, fazendinha, um monte de fazenda, vaquinha, tal, de repente tem um autódromo, tem um circuito, mas é um circuito muito legal. É bacana, assim, o traçado, enfim, é uma pista bem bacana para ver corrida. E é a casa de Scott Dixon, é o circuito do calendário da Indy em que ele mais venceu até hoje. Ele tem 6 vitórias em Mid-Ohio, disparado também o maior vencedor de Mid-Ohio da história da Fórmula Indy. São 40 anos de história de Mid-Ohio com a Fórmula Indy. Seria, Dixon, a sua aposta tão imprevisível quanto Hamilton ou Verstappen para o GP da Áustria para este fim de semana? Olha, Jefferson, é o tipo de prova, é o tipo de estatística essa que você trouxe, que eu não sabia, que é muito legal para a gente acompanhar com atenção. Porque se, mesmo com todo esse currículo em Mid-Ohio, o Dixon não vencer lá, é um sinal mesmo de mudança, né? Um sinal de chave virando, de uma nova turma chegando. De novo, como eu venho dizendo nas últimas semanas, é muito imprudente você apostar contra o Dixon. Né? Sempre é. E o Kiko acabou de dizer isso aqui para a gente também. Mas acho que até pelo que fez no ano passado, acho que está numa hora de uma nova vitória do Colton Herta, de Colton Herta. Muito bem. Eu, como tenho feito algumas apostas um tanto quanto zicadas recentemente, vou apostar em domínio total da equipe Chip Ganassi, Palou e Dixon, qualquer um dos dois vencendo com uma volta de vantagem sobre o resto do pelotão. E acho que o Will Power abandona na primeira volta. Essa vai ser a minha aposta para Mid-Ohio. Vamos ver se acontece tudo ao contrário neste domingo, seu Fábio Seixas. É bem possível. Tudo indica que sim. Vai que ou temos uma corrida imprevisível, como tivemos no SRX, a categoria que os brasileiros Hélio Castro Neves e Tony Kanaan estão disputando em ovais curtos. E que o neste verão. E que o seu sósia Paul Tracy fez lambança pra caramba. Aprontou tudo mais uma vez, né? Bateu em todo mundo, né? Só não bateu no diretor de prova, é isso? A gente tem, inclusive, teve algumas manifestações no Twitter, já tinha gente querendo fazer a camiseta I hate Paul Tracy, eu odeio Paul Tracy. Tem uma imagem no Twitter do Willie T. Reeves, que foi o primeiro piloto negro a correr as 500 milhas em Indianápolis em 91, é um dos participantes dessa categoria de estrelas, dizendo para que o Paul Tracy se cuide. Tem uma outra imagem do Bob Labonte com o dedo em riste na cara do Paul Tracy, lenda da NASCAR, realmente indignado com o canadense. E ele, em contrapartida, colocou uma foto lá nas suas redes sociais com o Marco Andretti e o Tony Stewart dizendo, tá aí, isso é amor. São os únicos caras em quem eu não bati ontem à noite. Paul Tracy, quando ele corria sério, ele já era um maluco.
Né? Assim, já fazia esse tipo de coisa. Imagina de forma despretensiosa. Agora né? que está ali apertando a tecla F, agora é isso aí. Pelo menos é divertido para quem está assistindo, para quem está na pista não deve ser nem um pouco. Né? Com certeza ele está mais solto do que um jovem repórter Fábio Seixas, solteiro no meio oeste americano nos anos 90, cobrindo a Fórmula Indy. Um dia a gente fala sobre isso. O Bandeira Verde de hoje fica por aqui antes que assuntos impublicáveis venham à tona. Continue ligado conosco nas redes sociais da Fórmula Indy. Neste domingo tem Grande Prêmio de Mid-Ohio e a última prova do ano sem que a gente tenha os pilotos brasileiros. Depois sempre tem Hélio Castro Neves, Tony Kanaan, Pietro Fittipaldi acelerando em meio às feras da categoria mais veloz do planeta. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!